Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje a nossa palestra, mais um entendimento, um estudo sobre psicografia, como funciona a psicografia. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da psicografia. E a psicografia é muito importante, tanto para a gente quanto para os desencarnados, porque é um momento que eles têm como se chegar a nós e passar uma mensagem, um carinho, uma força por meio da psicografia. Tá? Então, o que é a psicografia? Eu tenho uma mensagem aqui, riqueza. De todas as coisas já adquiridas por mim, vejo que me resta a admiração. Acho que a admiração não pelo que fiz, mas por quem conheci. As pessoas que cruzaram meu caminho trouxeram a mim uma admiração por elas, não por serem belas, mas por terem uma forma de ser bela. Essa forma de ser bela foi trazendo a mim necessidade de tê-las em meu caminho, necessidade de cruzá-las sempre. A necessidade de cruzá-las ao centro não seria vê-las eternamente, mas sim tê-las eternamente. É a riqueza que a gente tem no mundo, nossos irmãos de caminhada. A gente, quando eles, nossos irmãos que estão tanto encarnados, desencarnados, que com isso a gente sempre aprende um com o outro. E essa convivência é muito importante. Tá? E os desencarnados, eles estão vivos. Eles já passaram para outro plano. Nossos parentes já passaram para outro plano. Porque eles têm alma. Tá? E a alma, ela é imortal. Ela existe. Então, o que acaba mesmo é a nossa roupagem do corpo físico, que a gente precisa para viver no nosso mundo da matéria, que é a nossa matéria, mas a alma, que é nosso sentimento, nossa emoção, ela continua viva. Ela não se acaba, porque é a lei de Deus, porque nós temos um processo de reencarnação. Tá? Reencarnamos quantas vezes for preciso. Se não se ajustou uma determinada reencarnação, o seu tempo se esvai aqui, depois volta novamente uma outra reencarnação para reajustar o que não foi reajustado aqui. No plano das minhas ações, meus sentimentos, minhas emoções, tudo. E com família, tá, gente? Porque nós estamos, nós não estamos na nossa família à toa. Tá? Os filhos não vêm para a gente à toa. Sempre tem um porquê, cada um tem um porquê. Tá? Ele sabe o porquê. Tá? E podemos reencarnar na mesma família depois? Sim. Se não houve o ajuste que tem que ter, o perdão, principalmente o perdão, que é o sentimento mais difícil, complicado da gente realmente. Fulano fez mal a mim, fez mal a minha filha, fez mal não sei o quê. Como é que eu vou perdoar? Realmente o perdão, a gente liberar esse sentimento para todos é bem complicado. Tá? Então, todos os nossos reajustes são feitos aqui, no nosso planeta chamado Terra. É aqui que a gente tem que se melhorar, porque aqui é um mundo de tribulações e expiações. Tribulação e expiação.
Não tem outro jeito. É aqui. Aqui é a nossa escola, a escola da vida, a escola que a gente aprende. Temos que aprender, tá? Porque nas escolas, aí fora, a gente não aprende as matérias. Português, francês, matemática, sim. Mas a escola da vida a gente não aprende dentro da escola, a gente aprende na convivência no nosso dia a dia. Então, os cientistas, eles fazem, elaboram a matéria, né, as tecnologias, mas infelizmente ele não sabe elaborar os sentimentos das emoções. Isso aí ele ainda não aprendeu, ele ainda não sabe, a gente ainda não sabe, estamos aprendendo. Então, o que é psicografia? Psicografia é uma forma de comunicação mediúnica onde o espírito desencarnado, né, se manifesta naquele médium através da escrita. Isso é psicografia. Isso com a ajuda do médium. Tá? O espírito, ele influencia no médium, né, que por sua vez escreve mensagem, geralmente com a sua própria mão. Médios psicográficos. Há 3 tipos. Médio mecânico, médio intuitivo e médio semimecânico. Vou ler e vou explicar para cada um, mas está bem claro. O médio mecânico, quando nós sentamos ali, nós médios sentamos ali, nós temos esses caracteres aqui. Nós temos, tá? Porque a gente recebe a mensagem, né, no psicográfico. O mecânico. Ele é intuitivo e semimecânico. Aqui, o médium mecânico, ele atua sobre o médium, ele que impulsiona a nossa mão, o mecânico, tá? E o médium vai escrevendo involuntariamente, tá? O médium vai escrevendo ele vai escrever sem ter a consciência do que está escrevendo, o mecânico. Ele escreve e está lá, aí está. Tudo que bem está. Mas ele não tem consciência do que está escrevendo. É só a mão dele que está escrevendo. Quando ele vai ler a carta psicografada, é que ele percebe que ele escreveu. Ele não tem noção do que está escrevendo. Tá? Deu para entender do que é o médium mecânico? E tem o médium intuitivo. O espírito, ele não atua sobre a mão do médium para escrever. Tá, mas espera aí. Ele atua sobre o espírito do médium, tá? E esse médium, ele tem consciência do que está escrevendo. Tá? Ele é impulsionado para escrever, o médium, mas ele tem consciência do que ele está escrevendo. É diferente do mecânico. Tá? Ele recebe, está aqui a mensagem do desencarnado, vem a mensagem, ele vai escutando e escrevendo. Ele vai escutando e escrevendo. Tá? Mas ele tem consciência. O mecânico não. Então ele serve como intérprete. E tem médium semimecânico. Tá? É mecânico e intuitivo ao mesmo tempo. O
médium mecânico, o movimento da mão não depende da nossa vontade. O movimento é voluntário. E o médium semimecânico possui dois gêneros, o intuitivo e o mecânico. Tá? É o semimecânico. A gente sente nossa mão ser impulsionada ao mesmo tempo que ele está falando, a gente sente nossa mão sendo impulsionada. E tem consciência do que se escreve à medida que as palavras vão se formando. Tá? Então aqui nós somos médios intuitivo e somos médios semimecânicos. Acho que o mecânico, então nós somos aqui intuitivos e mecânicos. A gente recebe a intuição, a mensagem deles, e a gente vai escrever. Nossa mão impulsionada, tá? E a gente vai passando a mensagem que eles desejam passar. Aí botei, quando se estabelece afinidade entre o espírito desencarnado e o médium? Essa afinidade, tá? Aí vocês perguntam, como é que, engraçado, minha mãe foi no médium tal? Por quê? Não foi no outro, foi na Simone, foi no Bertão, por exemplo, às vezes acontece. Às vezes eu sinto a presença de, estou conversando, aí eu sinto a presença. Né? Aí aquele médium aquele espírito vem pegando afinidade. Aí quando chega numa psicografia eu acabo psicografando. Porque é afinidade, é simpatia. Tá? Eles, nesse momento, eles têm equipe que coordena eles. A equipe espiritual que coordena eles. Então, eu costumo falar que nosso telefone é de lá para cá e não daqui para lá. Tá? Porque nós não temos acesso lá. Eles têm um enorme acesso a nós aqui. Tanto que o que acontece não é nada mentira, Deus é perfeito. Tá? Nas ações dele. Tá? Muito perfeito. Tudo certinho. Tá? Então eles vêm, estão todos por aqui. Tá? Então, eles chegam até o médium por simpatia, por afinidade. Aí ele chega no médium, ele está ali, aí ele vai, a gente está em conexão espiritual, né? E ele vai naquele determinado médium, que ele sente afinidade, que ele sente simpatia, e a gente começa a escrever. Tá? Como se estabelece a afinidade entre o espírito desencarnado e o médium? O espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium, que eu acabei de falar. Esta influência só acontece com ambos quando há simpatia e afinidade entre eles. A alma exerce sobre o espírito do médium uma espécie de atração, de repulsão. O desencarnado. Estou falando do desencarnado. Qual a finalidade da psicografia? Para que existe a psicografia? Primeiro, trazer conforto. Tá? E trazer conforto, eles a gente receber esse conforto deles. E às vezes eles escrevem uns esclarecimentos, às vezes eles mandam umas orientações. Tudo isso é um tratamento. Tá? Então, eles relatam, quando eles não estão em boas condições, lá, eles têm as emoções deles também. Gente, porque o que acontece? A morte é uma coisa muito forte. Tá? E é usada
essa separação da alma e do espírito, né? Então, fica muito complicado para a gente, mas é complicado para eles também, ou seja, não tem noção. Tá? Ele, ao desencarno, aí ele chega lá adormecido, gente. Ele chega lá adormecido, que ele leva muito tempo para. Ele no desencarno, gente, e já. Não. Ele leva um tempo para desgarrar do corpo físico. A alma leva um tempo. Para aceitar. Tá? Ainda mais esses que são presos à matéria. Aí que fica preso mesmo, custa aceitar essa separação do corpo físico, que lá a alma é sutil. O nosso é uma carne grosseira. O nosso espírito é grosseiro. É grosseiro. Né? Então, e a alma ela é sutil. Tá? E quando ao desencarne, chegando lá, eles vão adormecer, tá? Leva de 10 a 15 dias ou mais para eles voltarem, para eles acordarem e ver tudo o que aconteceu com ele. Então, quando ele se depara que não tem mais, não está mais aqui, não tem mais o corpo físico que ele possa tocar, não tem mais o parente que ele possa abraçar, não tem mais nada que ele possa usufruir, tudo que ele está usufruindo aqui, ele entra em desespero. Tem uns que se revoltam demais, tá? É muito difícil, tá? Aí a espiritualidade tem um trabalho, eles ficam lá no hospital, vão primeiro para o hospital para ser tratados, para tirar toda a carga da matéria. Ele faz uma limpeza, tá? Tanto mental, quanto espiritual, quando eles chegam lá. Então, e tudo é reconstruído. Se você perder uma perna, essa perna é reconstituída. Se perder um braço, é reconstituído. Tá? Por isso que eu falo que Deus é perfeito. Tá bom? Então eles levam tempo para despertar e ver que ele está em outro plano, em outra casa. Aí ele se depara com isso: cadê minha família? Cadê meu filho? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu tudo? É muito difícil. Muito. Não é. Eles aceitar a morte também não é uma questão fácil, não. É dificílimo. Muitos se revoltam demais. E quando o espírito está numa cama, ele já vai ter, acamado, ele já vai ter uma preparação. Os espíritos já estão ali, preparando ele para na hora do desligamento da matéria. Ele já vai ter uma preparação. Todo o aparato espiritual é quando ele está acamado. Quando ele está no hospital, ele já vai ter uma preparação para quando chegar na nova casa, ele já está mais consciente, com mais lucidez para aceitar essa separação. É muito complicado para eles. Então, e eles vêm até nós. Eles vêm porque eles têm esse acesso. Eles têm acesso muito fácil para a gente. Tá? Então, e acontece o quê? Às vezes a gente sonha com o nosso ente querido. Sonha. Nós estivemos juntos. No momento estivemos juntos. Não é um sonho, é real. No momento é real. Tá? Tanto que às vezes a gente queria estar com determinada roupa, é real, gente.
num sonho. Houve um desdobramento, tá? Eles veem sonhos, às vezes eles falam os sonhos o que querem falar, o que é preciso falar, às vezes não, tá? E quando eles ficam muito aqui no plano, gente, a gente fica mal. Por que a gente fica mal? Porque essa energia grosseira dele é densa, dele é sutil. Tá? Nós temos ectoplasma. Tá? Que aqui, vivendo aqui, a gente tem que ter animais, plantas, tudo tem que ter ectoplasma. Tá? Só que vivendo assim num plano chamado Terra. Então, todo mundo tem esse ectoplasma. Tá? Então, eles ficam sugando o nosso ectoplasma. Por maldade? Não. Porque ele sente saudade, ele sente falta da família. Só que ele não pode tocar. Através do médium ele pode. Através do médium ele pode. Ele está no médium, o médium vai abraçar e vai sentir a presença dele ali. Tá? Através do médium ele chega assim. Mas quando ele está influenciado no ente querido, ele não abraça mais, porque ele não tem, ele não sente mais, porque ele não tem a parte física mais, né? Ele só tem a alma, tá? Ele não sente mais isso, ele não sente isso, pegar, ele não sente mais o abraço, tá? Porque não tem mais o toque, né? Físico, o tato, tá? De abraçar, de tocar. Mas através do médium vocês podem sentir a presença dele sim. Você vai sentir às vezes também um calorzinho. Um calorzinho. Eles fazem também tudo para chamar a atenção. Tá? Quando eles estão juntos, eles jogam água no chão, alguma coisa, vem perfume que ele usava. Você sonha com eles. Quando há necessidade de colocar uma psicografia, é porque ele está pedindo para colocar. Tá? Às vezes a instituição vem ele, tá? Porque quando a gente fica muito pensando nele, eles ficam muito presentes aqui no plano. E não é bom eles também estar presentes muito aqui no plano. Por quê? Eles têm que estar lá, não é parte lá. Aqui ele já viveu o que tinha que viver. Ele agora está no espiritual. A vida dele agora é lá. Enquanto ele estiver desencarnado, a vida dele é lá. Até ele reencarnar novamente. Por quê? Tem os aprendizados, tem as preparações kármicas, tem as preparações de reencarne. Eles têm que passar lá. Entendeu? E o tempo que eles levam para desencarnar, aí ninguém sabe, só Deus. Isso Deus não fala para ninguém. Tá? Eles podem desencarnar dentro de um ano, eles podem desencarnar dentro de meses, eles podem desencarnar dentro de 40, 50 anos, depende. Depende da condição que eles saíram daqui do plano. Não é eles que escolhem, é Deus. Tá? Depende da necessidade deles aqui do plano. Uns reencarnam mais rápido, outros demoram para reencarnar. Tá? Mas isso aí é Deus que determina. Eles podem reencarnar na mesma família? Sim. Pode vir. Pode vir como? Porque acontece às vezes que na família tem atritos. É kármico. Por que tem atritos? Às vezes irmãos, às vezes pai, filho, mãe, irmão, por que tem atritos? Por quê? É aquela família que você escolheu, é aquela família que ele está inserida. Tem por quê? Cuidado. É a família que ele está inserida. Porque há necessidade de ele estar naquela família. Há necessidade do autismo estar naquela família. O espírito autista está naquela família. Tá? Aqui é tudo tem...
a reencarnação na mesma família é possível. Tá? E até frequente, pois a família é vista como um local de aprendizado. Pela família que a gente vai aprendendo a conviver, que a gente vai também evoluindo pela família. Aprendizado e evolução aqui, ó. Os acertos familiares voltam. Não esqueci de. São para reajustes. Nossa família a gente vai na categoria família para um tipo de reajustes. Tá? Se você não perdoa, começa a gente agora. Se tem muita briga, começa a gente agora a amenizar a situação, porque é hoje, é o agora, é o presente, é o que eu estou aqui hoje. Não posso deixar para amanhã, porque o tempo é curto. Tá? E a vida passa muito rápido. Parentes são almas, olha que lindo, parentes são almas em evolução. Tantas vezes. Nossos lares não são montados para o nosso conforto emocional, mas para o crescimento da alma. É lindo, né? Então, são almas em evolução, não são montados só para o nosso campo emocional, mas para o crescimento da nossa alma. Toda família que a gente aprende. É uma família que tudo acontece. Tá? Deixa o nosso nascimento. Às vezes fala, poxa, que vai ter uma família assim, que vai ter uma família assim, que vai isso, que vai aquilo. Mas é aí que você tem que estar. Não tem escolha. A reencarnação não é sempre uma decisão do espírito, não falei, mas pode ser influenciado por suas escolhas, tá? E ações em vidas passadas. Quantos dias após a morte o espírito acorda? Depois que acontece o desencarne. Depende do grau de evolução do espírito. Tá? O indivíduo fica de 10 a 15 dias, no geral, imaginando que está encarnado e que está melhorando. Tá? Ele fica uns 10 a 15 dias ou mais, né, para ele ter a lucidez, a consciência de que ele está em outra dimensão, em outro plano. O desencarne, ou seja, o desprendimento, o desencarne é o desprendimento da alma do corpo. Ele não é instantâneo, eu falei, mas sim um processo gradual. Ele é gradual, que pode variar de tempo e intensidade. Vai depender do grau de evolução do espírito. É preciso que nesse período de transição, é por isso que o enterro, na lei aqui, tem que ter o prazo de 24 horas para enterrar, né? Normal, tempo de 24 horas. Tá? Que ali está acontecendo todo o processo de transição dele já para, né, o desligamento. Tudo uma preparação espiritual. Tá? Mas ele está ali, ele ainda está vindo. Os familiares que estão ali, tá? Ele ainda vê. Mas depois que é enterrado, que acaba tudo, ele já vai ficando ele com ele, e com Deus, e com os mestres de luz, que vão já preparando ele para a nova vida. É preciso que nesse período de transição não ocorra um enterro
antes. A cremação é 72 horas. O corpo tem que esperar, né, a funerária esperar 72 horas para a cremação. Segundo o Espiritismo, a alma não se desprende do corpo físico aqui, imediatamente após a morte. Leva 24 horas ou mais para se desprender. Quando a psicografia às vezes ele não consegue passar a mensagem para nós porque ele ainda não está em condições como se diz ainda, com a compreensão ainda, de passar aquelas palavras para a gente, mas ele está presente. Por isso que às vezes vocês devem estranhar, recebi uma rosa do fulano, do meu irmão, recebi uma rosa da minha mãe, da minha avó. Por quê? Depende da condição do espírito, que às vezes ele está aqui sim, a gente sente. Tá? Essa última psicografia, nossa, estava demais. Só que a gente não pode psicografar de todos, porque o que acontece, gente? O tempo é limitado. Tá? Por isso que a gente começa já na hora, não fala muito que é psicografia para não demorar muito, porque eles têm o tempo deles de estarem aqui. Então, eles não podem também ter a espiritualidade também, o tempo delas. Tá? Então a gente não pode também. E a psicografia tem o seu tempo. Tá? E se ele não veio na primeira vez, se der o nome dele, no caderno, ele não veio, aí de novo, na próxima psicografia, o nome dele não veio. Alguma razão tem para ele não ver. Porque tudo vai do nosso merecimento, tudo vai do merecimento deles, tudo vai das condições deles. Tá? E eles vêm na hora que é preciso vir. Porque às vezes o nosso país está precisando de uma orientação. Aí eles vêm. Na carta ele bota, orientando alguma coisa, ele bota um chamamento. Muitos, aí o que acontece? E eles fazem questão tem uns que fazem questão de colocar o nome. É a Maria, Mãe Fulano. É a carta direcionada. Quando vem o nome do desencarnado, se chama carta direcionada. Tá? Que aí ele está lá, ele assinou. O nome dele faz questão, acho que faz a questão que a gente coloca o nome. A gente coloca, tem este nome. E a gente respeita. O que eles falam, a gente coloca aqui no papel. Poxa. Mas vocês sabem quem é. Mas eles não autorizam. Às vezes eles não autorizam assinar, mas vocês sabem quem é. Sim, mas a gente não assina porque ele pediu. A gente não faz a nossa vontade quando está sentado ali. A gente escreve, aí nos pede para ler a carta. Nos pede para ler, faz questão que a gente lê. Que ele está ali, aí ele quer ouvir, ele quer ver a reação do ente querido. Eles pedem para ler. Aí por isso que a gente lê as cartas, gente. Porque isso é importante para eles. Isso alimenta a alma deles. Então eles fazem questão que a gente leia para sentir a emoção de cada um. Enquanto eles não conseguem psicografar, passar a mensagem, eles mandam a gente dá uma rosa. A assinatura do meu irmão foi igualzinha. Dá uma rosa. Tá? E acontece também que às vezes vem cartas que não é direcionada, mas aí vocês podem se identificar, tá? Conforme vai lendo, tem como se identificar. Acho que é do meu pai, acho que é da minha mãe. Tem como você se identificar. Se identificando é só
procurar a gente que a gente entrega as cartas. As cartas não ficam para nós não, tá? Porque a carta interessa entregar a vocês. Então, que a gente já fica com as cartas das mensagens, tá? Agora, de desencarnado a gente entrega, tá? Então, eles fazem questão de colocar o nomezinho deles, tá? Que vai ficar ali e faz questão que leia, tá? Para sentir a emoção do momento, sentir a emoção de estar com vocês, sentir a emoção daquele abraço. Tá? Então, é muito importante, por isso que a gente lê as cartas. Tá? E a gente lê os nomes também ali, gente, na hora antes de começar, é um ritual normal que tem que ser feito. É demorado, sim, mas eles precisam que a gente leia todo o nome deles ali, tá? Porque eles já estão na preparação aqui, já estão. Mas só que é importante que o nome dele seja mencionado na psicografia. Isso faz muito bem a eles. Então, é importantíssimo, tá? Para a gente e para eles muito mais. Tá? Então, eles têm os sentimentos deles, eles têm as emoções, eles só não têm a parte física, a parte de tocar, a parte de... Só isso que eles estão tendo. Mas as emoções, os sentimentos foram levados com eles. Tá? Porque eles são alma. A alma é o quê? É sentimento. A alma é emoção. Tá? Então isso aqui é apenas um válvulo. Uma roupagem. E a cada desencarne tem uma nova roupagem. Então, ela é imortal. Tá? Edinho só foi para cá, e a gente costuma falar da casa de origem, que é de lá que se origina o nosso ser. É de lá. Tá? Que na hora da concepção é Deus que determina, tá? Qual o espírito que vem daquela determinada família, junto com a compreensão do espírito. É Deus que determina na hora da concepção. Então, só que quando ele é gerado os 9 meses, tudo é adormecido daquele personal. Isso tudo é muito novo para eles, para o espírito, para os espíritos, isso tudo é novo. É novo, tá? Então, tudo é adormecido na hora da concepção. Tá? O que acontece? O espírito lá, a preparação deles lá é muito linda, gente. Eles entram, as entidades conversam com o espírito e dizem, já você vai ter que ir para casa tal, não tal. E eles não adianta discutir para mental, de todo para o porquê. Então, ele entra dentro de uma aparelhagem, e ele fica a preparação para o esquecimento de lá, e ele ser percebido aqui, na hora do tempo da mão do pai. O Lázaro vai fecundar. O espírito já não sabe mais nada dele. Acabou tudo. Ele começa uma nova vida. A vida do tempo da mãe, ele já começa uma nova vida. Aquela sementinha que foi plantada lá, tudo da mãe, né? Aí vem esses processos todos, os 9 meses é tempo suficiente para a preparação dele, para no processo de encarne, tá? Isso tudo é uma preparação. Tem a preparação kármica, a mala que vem junto, as questões kármicas que vem junto de cada um, os anjos que vêm acompanhando, os nossos casos espirituais que vêm acompanhando, enfim, tudo uma preparação, é tempo suficiente. Então, às vezes acontece que o espírito não quer vir até a família. Não quer.
o que acontece? Muitos, às vezes, da morte, de suicídio. Suicídio. Por isso, que tem mais que não chega até o último mês de gravidez, né? Porque o espírito às vezes tem medo. Por medo. Por medo. Tudo mais. Então, muita coisa acontece no período de gestação. Muita coisa. Mas tudo de acordo com as condições do espírito, tudo o que ele tem que passar, o seu Deus é que sabe. Já está na hora? Gente, essas questões espirituais são muito complexas, tá? Então, não dá para explicar tudo, para falar tudo no tempo, né? Então, a gente vai aprendendo com as palestras aí, então, muita coisa, muita formação, né? Então, não dá para falar tudo. Tá? Mas vocês entenderam um pouquinho sobre como funciona a psicografia, Priscila, bota ali no teu filho fazendo favor. Porque a gente está no ano, né? É uma música, gente, que eu vou colocar de reflexão. Todo mundo já sentiu a presença do ente querido, não já? Sente. Que eles fazem questão de avançar que está por perto. Esse aqui. Passando, né? Aproveite cada segundo da sua vida como se fosse o último. Porque na real, a gente realmente nunca vai saber quando vai ser aquele último beijo, aquele último abraço, aquelas últimas gargalhadas e aquele último te amo. Então, aproveite. Aproveite as pessoas que estão do seu lado. Sua família, seus amigos. E sabe por quê? Porque tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Onde você vai, amanhã pode fazer jamais. Não temos controle, Deus já me deu. Na estrada da vida, só fomos passageiros. Aproveite.
vai saber quando vai ser aquele último beijo, aquele último abraço, aquelas últimas gargalhadas e aquele último te amo. Então, aproveite. Aproveite as pessoas que ainda estão do seu lado. Sua família, seus amigos. E sabe por quê? Porque tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida somos passageiros. Aproveite. Pode desligar, obrigada. E é isso, gente. Nossos irmãos, nossos parentes estão perto de nós o tempo todo. O que a gente pode fazer por eles? Oração. Eles pedem oração. A oração conforta eles. É muito importante. Não lembrar deles com quem está dor da perda, com dor dessa condição. Que essa dor mantém ele tão próximo e acaba que prejudica ele e prejudica a gente também. Porque ele fica preso aqui, com nós, a gente fica mal, mas eles fazem não é por maldade, é por querer estar junto. Eles não têm maldade, porque vai sentir a gente novamente, porque eles sabem tudo o que se passa com cada um de nós. Cada parente, cada pai, cada mãe sabe o que se passa. Eles estão por perto. Eles têm muito acesso entre nós. Nós que não temos acesso entre eles. Nós não temos permissão de entrar lá e querer ver como eles estão. A gente não tem essa permissão. Mas eles têm a permissão de ver a hora que eles desejam, a hora que eles têm necessidade e vir até nós. Eles têm essa permissão. Eles podem. Mas tudo sob o controle de Deus. Tudo sob a espiritualidade. Os espíritos já mostram que é eles. E lá é a nossa nova casa. Então, oração, muito importante. Ore sempre por eles. Agradeça que eles representaram essa riqueza que está aqui. Agradeça o que eles foram para cada um, o que eles fizeram, porque todos nós temos o nosso tempo. O tempo limitado. Temos tempo de nascer, de morrer, enfim, nosso tempo limitado, tudo é limitado ao tempo. Quem vai para o outro, quem avança, Deus é que sabe, ninguém sabe. O que acontece com cada um, com cada espírito, quando vai envelhecer, quando vai morrer, quando vai o tempo. Deus aqui no terreno, ninguém sabe, nós não sabemos. Então, oração bastante, porque isso ajuda muito eles, nos conforta muito, mas eles sabem que vocês existem, que vocês fizeram parte, que vocês são importantes na vida deles, no terreno. Então, eles têm consciência, isso eles têm. E é doloroso para eles, muito doloroso. A gente sofre e eles sofrem também muito mais. Porque não tem. A vida não é diferente daqui, tudo é diferente. Tudo. A vida não é bem sutil, bem mais leve, bem. Mas a gente precisa desse momento aqui, a gente precisa disso. É aqui que a gente se aprende a conviver com as adversidades, a conviver com os diferentes. É aqui que a gente faz os reajustes. Chega lá, tem que estar tudo
porque já reajustado. Se não tiver reajustado, voltamos novamente. E às vezes até a situação pior, porque a gente não encontrou aqui o que tinha que ser feito. Gratidão por esse momento, gratidão por nosso aprendizado, que nossos irmãos desencarnados estejam na paz, na harmonia, estejam também sob os seus cuidados. E tudo que eles representaram para a gente tem enorme gratidão a todos eles, que eles estejam na paz do Senhor, estejam sendo reparados pelo seu amor também, e pelo próprio corpo espiritual também que acolhe eles. Então, gratidão a todos que se foram, todos os desencarnados, todas as mães também, desencarnados que se foram, que eles dão consolo a eles e eles possam ter a lucidez, a compreensão, e a partir do tempo deles, eles entender, compreender e aceitar, meu Pai, tudo o que aconteceu, tudo o que acontece. Em nome de Jesus, que assim seja, e graças a Deus.